Boa noite, igreja, graça e paz. Deus abençoe grandemente sua vida, no nome de Jesus. Vocês estão bem? Você pode se colocar de pé por um minuto. Dá uma esticada aí, para o sono ir embora. Nessa chuvinha, né? Eita glória. Queridos, que prazer, que honra. Sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa. Olha para o seu irmão aí, dá um sorriso para ele. Diga assim: que bom que você está aqui. Ainda bem que você está aqui do meu lado. Fala para ele assim: tem uma palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Fala assim: tem respostas de Deus para nós, amém? Glória a Deus. Pergunta para ele assim: por que nós passamos por tantas dificuldades às vezes? Pergunta assim: por que nós enfrentamos tantas lutas? Quantos aqui enfrentam lutas nas suas vidas? Glória a Deus. Eu vou levantar as minhas duas, aleluia. Mas a resposta já de Deus para você é para você crescer, querido, amém? Em nome de Jesus. A luta não é para te matar, a luta não é para te envergonhar. A luta, a dificuldade é para fazer você crescer. 2024 foi um ano de muitas dificuldades. 90% das pessoas que eu converso, elas dizem: pastor, 2024 foi um ano muito difícil, financeiramente, emocionalmente. As pessoas dizem em todas as áreas, mas eu entendo que 2024 foi um ano de crescimento, amém? 2025 vai ser melhor, querido. Pega essa palavra em nome de Jesus. Em pé ainda, abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 7 e 8. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 7 em diante. O autor aos Hebreus, ele diz assim: suportem as dificuldades. Ele diz para nós suportarmos, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai querido, por essa semente tão poderosa que o Senhor está a liberar sobre as nossas vidas. Eis-nos aqui, Pai, eis aqui o nosso coração, que simboliza, Pai, a terra aonde a semente do Senhor cairá, e que essa semente produza frutos, que essa semente venha germinar. Senhor, edifica as nossas vidas nessa noite, edifica a tua igreja, traz respostas para nós, ó Pai. Meu Deus, nada que acontece aqui nessa terra fique em oculto, tudo será revelado. Nos revela os teus mistérios, nos revela as tuas profundezas. Fala ao nosso coração, ó Pai. Usa-me como um canal de bênção para a tua igreja, em o nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar, querido, aplaudindo ao Senhor, bendizendo a Ele, aleluia. Sabe, o autor aos Hebreus, ele fala sobre suportar as dificuldades, entendendo que é uma disciplina do Pai, e essas dificuldades é que nos fazem crescer. Quem aqui é filho legítimo de Deus? Amém, querido?
Se você confessou a Jesus e entregou a sua vida para Ele, você foi adotado por Deus. Pastor, mas o filho adotivo é diferente do filho legítimo. Não, querido, na cultura judeu, o filho adotado de nada difere do filho legítimo, amém? São os mesmos direitos, é o mesmo amor. E se você é um filho, se prepare, porque você vai ser disciplinado pelo seu pai, amém? A disciplina de Deus, querido, é diferente. Ele nos disciplina com um propósito de nós crescermos. Sabe, quer que o seu filho se perca, quer que o seu filho dê trabalho quando ele estiver grande, nunca discipline ele. Deixe ele fazer o que ele quiser. Não imponha limites sobre a vida dele. Você vai ver que ele vai se tornar a cada dia uma pessoa pior. Mas se você ama o seu filho, você deve e precisa disciplinar. Amém? Porque a disciplina é um amor, querido. A disciplina, ela corrige erros. Deus, Ele permite determinadas coisas nas nossas vidas, não para nos envergonhar, não para nos matar, mas para nos fazer crescer. Amém? Quantos creem nisso em nome de Jesus? Em nome de Jesus, querido, a dificuldade é para nos fazer crescer. O conforto nunca foi um lugar de crescimento. Deus, às vezes, Ele vai precisar nos tirar do conforto para nós crescermos. Há um provérbio oriental que diz assim: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Você consegue entender essa linha de pensamento? A dificuldade, querido, ela vai nos tornar mais fortes. Amém? Uma pessoa que não enfrenta dificuldades, ela não cresce. Quando eu tenho oportunidade, eu sento com meu pai. Quando eu sentava com os meus avós, eles contavam como que era a vida antigamente. E seu pai deve ter te falado que ele foi para a escola e só tinha um saco de arroz, não é? Para colocar o caderno dentro. Alguns atravessavam o córrego, e tudo isso é verdade, querido. E olha a estrutura que eles têm, emocional. Eles não se abalam por poucas coisas. Por quê? Porque eles já passaram por muitas dificuldades e hoje são fortes. Tempos difíceis criam homens fortes. Por que que em aconselhamento hoje, querido, não é julgar, eu não estou julgando as pessoas, mas a gente senta com pessoas e as pessoas começam: ah, pastor, eu vou me matar, tudo dá errado na minha vida, nada dá certo, eu não encontro ninguém, ninguém me quer. Aí a gente pergunta: mas quantos anos você tem? 15 anos. Aí às vezes o adolescente acha que vai ficar para a vovó, nem saiu das fraldas ainda, e acha que vai ficar para a titia, para titi. Não, querido, descansa. É uma geração que se acostumou com conforto. É uma geração que ainda não deu duro. Amém? Querido, é meio doido o que eu vou te dizer, mas se alegre diante das dificuldades. Deus está usando algumas delas para te fazer crescer. Amém? Eu quero abrir um parênteses para te explicar algo muito importante. Existem coisas que acontecem na nossa vida,
algumas dificuldades que nós passamos, que não tem nada a ver com Deus, amém? Um exemplo simples e prático: a pessoa, ela bebeu a vida inteira, desde de manhã até tarde, e ela bebia bebida alcoólica. Aí no final da vida veio uma doença, uma cirrose, por exemplo. Aí não adianta culpar a Deus. Não, Deus permitiu essa bebida para Deus me tratar, para Deus me fazer crescer. Não, querido, Deus não tem nada a ver com isso, amém? São consequências de escolhas, são falhas nossas, são consequências da nossa desobediência. E não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de lutas preparadas por Deus, não para nos matar, mas para nos fazer crescermos. Vamos lá, em nome de Jesus. Vira para o seu irmão e fala assim: aperta o cinto, é só o começo, amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo vai dizer assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Aleluia. Paulo também diz em Romanos 5, no capítulo 5, versículo 3 e 4, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Jó capítulo 36, versículo 15, na versão NTLH diz assim: mas Deus nos ensina por meio do sofrimento, e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Você pode dar um amém por isso, querido? Você pode glorificar o Senhor por esse versículo? Aleluia. Na Bíblia eu separei 3 situações que homens cheios do Espírito Santo, homens de Deus passaram, que foi para o crescimento. Diga comigo assim: gigantes, fornalha e poço. 1 Samuel capítulo 18, versículo 15, narra a história de Davi, o menino cheio do Espírito Santo. Davi, quando ele estava indo levar marmita para os seus irmãos, ele estava indo levar queijo. A Bíblia vai dizer que estava ali um gigante chamado Golias, e Golias estava afrontando o exército de Israel. Aí Davi, ele vendo aquela situação, ele se indignou. Davi, ele perguntou o que ganharia o homem que matasse aquele gigante. E alguns soldados ali disseram a Davi sobre as recompensas. Mas mais do que isso, Davi, ele foi para cima para honrar o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que no meio daquela adversidade, no meio daquele problema, no meio daquela afronta daquele gigante, todo o exército de Israel se apavorou, ficou com medo. Todos os soldados ficaram apavorados, inclusive o rei Saul. Eles estavam diante de um grande desafio. Literalmente eles estavam diante de um gigante. Golias, ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. Um homem, um guerreiro treinado desde a sua infância para a guerra. Um gigante, um desafio diante de Israel. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele não enxergou Golias como um gigante, mas ele partiu para cima daquele desafio, e Deus deu vitória para ele. Olha o que o texto vai dizer: Davi saiu-se bem
em todos os lugares aonde Saul o enviou. Então Saul o promoveu a comandante do seu exército, e isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais. O que eu quero te dizer com isso? Que o gigante de hoje na sua vida é a oportunidade de amanhã. O gigante, querido, que você enfrenta hoje é a sua promoção de amanhã. Para Israel, querido, o gigante era o desespero, mas para Davi foi a sua promoção. Há provas, querido, que Deus nos permite passar, há problemas que Deus nos permite enfrentarmos, não para nos destruir, eu vou dizer de novo, mas para nos promover. Amém? Olha para o seu irmão e diga para ele assim: aproveita hoje e tira uma foto comigo. Diga para ele assim: eu estou passando tanta luta, que eu tenho certeza que vem uma promoção muito grande de Deus aí. Amém? Aleluia. Pergunta para o seu irmão assim: o que você faz diante de um gigante? Será que você corre? Será que você se diminui? Ou será que você vai para cima? Amém? Eu fiz um curso uma vez numa instituição, Equilíbrio, não sei se vocês conhecem, e o diretor dessa instituição, ele palestrou para a gente. Ele sempre trabalhou no Banco do Brasil, teve uma carreira lá e se programou na sua vida, fez uma previdência e conseguiu se aposentar. E quando ele se aposentou, ele abriu essa empresa para capacitar pessoas, para treinar pessoas. E ele contou sobre uma experiência que ele teve. Ele falou que em dado momento da sua carreira, chegaram alguns supervisores e sentaram com ele e conversaram e falaram assim: ó, nós temos uma vaga de gerente para você em uma cidade. E ele, tremendo ali, conversando com aqueles supervisores, ele falou que passou um filme na cabeça dele. Ele disse assim: eu, gerente? E ele começou a pensar: eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho know-how para isso, não, gerente não, para mim é demais, ser gerente é demais, não, para mim não vai dar. E ele negou a oportunidade. Ele enxergou aquilo como algo grande demais para ele. Aí ele conta que meses depois, ele descobriu que quem ocupou a vaga dele foi uma pessoa que ele treinou há anos atrás. Uma pessoa, ele até disse, desculpa a palavra, mas muito menos qualificado do que ele. Mas essa pessoa entendeu que não existe desafio grande demais que não possa ser enfrentado. Sabe, às vezes você está abrindo mão, querido, de oportunidades. Pastor, mas é um gigante. Pastor, é difícil demais. Pastor, eu posso morrer diante desse desafio. Querido, se você morrer, você não vai morrer como um covarde, amém? Você vai morrer como alguém que enfrentou, como alguém que foi para cima, como alguém que não desistiu diante dos desafios. Sacode o seu irmão e fala assim: vai para cima do gigante. Deus é contigo. Amém, Davi? O que você tem feito, querido, diante das provações, diante das dificuldades? Esse gigante não é para te matar, mas é para te promover. Amém? Glória a Deus. Deus é um especialista, querido, em promoção. Repita comigo: fornalha. Aprenda uma coisa: todo cristão fiel, ele vai passar por uma fornalha de fogo ardente. Vira para o seu irmão e fala assim: não sei se a sua fornalha já veio,
Não sei se você já passou por uma fornalha um dia, mas se prepare, porque esse dia vai chegar. Tem uns falando misericórdia, pastor, mas é verdade, querido. Todo cristão um dia ele vai ser provado no fogo. As pessoas vão provar a sua fé. Você vai ser provado nos seus princípios. Pessoas vão estar com você em situações em que os seus princípios, os seus valores, eles vão estar sobre uma mesa. E você vai decidir se realmente você honra ao Deus e permanece fiel aos princípios, ou você vai negar a sua fé e corromper os seus valores. A Bíblia vai falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram lançados em uma fornalha de fogo, justamente porque se recusaram a adorar um outro Deus, se recusaram a negar a sua fé diante de uma punição. E eles estavam dispostos a irem para a fornalha, mas não iriam corromper os seus valores, os seus princípios, a sua fé. Querido, a Bíblia vai falar em Daniel, no capítulo 3, versículo 30, que aqueles homens, eles não negaram a sua fé. Que é isso, pastor? Eles foram para a fornalha, sim, mas e se eles morressem na fornalha? Eles morreriam sendo fiéis a Deus. O texto vai dizer que quando eles estavam na fornalha, o fogo não os queimou, nem as suas roupas tiveram cheiro de fogo, nem uma linha sequer, e pelo contrário, ainda na fornalha havia o quarto homem. Deus estava naquela fornalha com eles, querido. Quando você é fiel, quando você não nega princípios, quando você não nega a sua fé, Deus te honra em meio à fornalha, amém? Pastor, mas por que a gente tem que passar pela fornalha? Tem que passar, querido. Mas Deus não nos livra da fornalha, não. Deus vai nos livrar dentro da fornalha. E o texto vai dizer assim, Daniel 3:30. Depois que eles venceram a fornalha, o rei diz assim: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província da Babilônia. Vira para o seu irmão e fala assim: essa fornalha não é para te matar, essa fornalha é para te promover. Amém, querido? Algo que era para acabar com a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego veio para a promoção deles. Respira fundo, querido, e diga assim: eu estou preparado, Jesus. Diga assim: obrigado pela fornalha, obrigado pelas lutas, obrigado pelo ano de 2024, 2025, nós vamos viver a promoção de Deus. Vem promoção por aí, querido. Amém. Em nome de Jesus, creia. Sabe, tudo que nós passamos, querido, é por um propósito. Deus prova o nosso coração, Deus prova a nossa fé. Deus nos permite passarmos por dificuldades para que haja um crescimento, para que haja uma promoção. Eu já estou terminando e eu quero terminar. Diga comigo: poço. Gênesis 41, do verso 40 ao 44. Poço, querido, simbologicamente dizendo, poço é um lugar de traição, rejeição, desprezo. José, ele teve sonhos. José foi um escolhido de Deus,
e por conta disso ele foi rejeitado, não por pessoas estranhas, mas pelos próprios irmãos. Ele foi rejeitado dentro da sua casa. Ele foi, querido, traído pelos seus próprios irmãos. A Bíblia vai dizer que ele foi jogado num poço para morrer. O poço é um lugar de desprezo, de vergonha, de rejeição. Talvez, querido, você esteja nesse lugar nessa noite. Talvez você tenha sentido desprezo, talvez você tenha sentido rejeição, e eu não sei para quem é essa palavra, mas eu quero te dizer, querido, que o poço é o início de uma história tremenda, amém? O poço se iniciou na vida de José. O poço foi o início de grandes coisas que Deus havia preparado para ele. Através do poço, José foi vendido e foi levado ao Egito. E para resumir a história, José, de escravo, ele se tornou um governador. E no Egito, a maior nação do mundo naquela época, José, ele estava em grau de autoridade somente abaixo de Faraó. E o texto vai dizer assim, Gênesis 41, do 40 ao 44, quando José, ele revelou os sonhos de Faraó, e Faraó viu nele o Espírito de Deus, Faraó viu nele sabedoria. Faraó o promoveu dizendo: você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o Faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro puro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Todas as provações, todas as lutas, tudo que José passou, querido, foi por um propósito. Deus estava preparando José para algo muito maior. Sabe, esse texto, essa história está muito além de José. Isso tem a ver com a sobrevivência de Israel. Sabe, através de José, através da sabedoria que Deus deu a José, José, ele foi capaz de armazenar grãos. E a Bíblia diz que em 7 anos de muita fome, o Egito se tornou um amparo mundial. Somente no Egito havia comida, somente no Egito havia grãos. Querido, as lutas, as dificuldades que você passa hoje, querido, isso é resposta para muitas pessoas. Deus vai usar a sua vida para salvar muitas vidas, amém? Às vezes nós não compreendemos as dificuldades, às vezes nós não compreendemos as provas, as lutas, mas Deus tem um propósito em tudo, amém? Você está disposto, querido, a viver tudo que Deus tem para você? Sabe, eu fico olhando a vida de Paulo, 3 naufrágios, muitos açoites, muitas prisões, tudo isso por um propósito: edificar e salvar vidas. Oh, aleluia! Sabe, querido, até nós cristãos, quando nós passamos por dificuldades e problemas, nós precisamos discernir e entender qual o propósito dessas coisas. Sabe, eu costumo dizer que até cristão, quando ele passa mal e vai para um hospital, é por um propósito. A mãe da pastora Aline, quando ela adoeceu,
e ela estava ali em estágio terminal. Sabe o que ela estava fazendo no hospital? Ela estava pregando e ganhando almas para Jesus. Sabe, querido, Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito na provação, e essa provação, querido, é para te promover. Você crê nisso? Pastor, depois de 2024, então, eu serei um gigante. E vai ser sim, querido, no nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. Nada vem em vão nas nossas vidas. Você pode se colocar de pé, no nome de Jesus. Se alegre com essas provações, elas estão te fazendo crescer, amém? Manda ver, gente. Vamos lá, vamos para cima, vamos adorar o Senhor.
Hebreus 12:7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Tem filho de Deus aqui? Tem filho de Deus aqui? Querido, sabe, tudo tem a ver com confiança. A palavra de Deus vai dizer, Deus diz assim em Romanos 8:28: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Oh, aleluia! Estar no centro da vontade de Deus não te isenta, querido, de passar por dificuldades, de passar por problemas, de passar por situações ruins. Mas tudo isso, querido, é para o seu crescimento. Tudo isso é para te preparar para coisas maiores. Não, Deus não é um Deus mau, querido, por isso não. O maior interessado no seu crescimento é o Pai. O Pai deseja o seu crescimento. O Pai deseja que você seja forte. Sabe, um dos erros dos pais desse tempo é a superproteção. Você, pai, não seja um superprotetor do seu filho, não. Tome cuidado com isso, querido. Ensine o seu filho a passar por dificuldades. Ensine o seu filho a vencer problemas, a enfrentar problemas, a enfrentar dificuldades. Ei, queridos, gigantes dessa vida são para promoções, amém? Em nome de Jesus. Quando a gente atende pessoas que o filho está às vezes deprimido, passando por dificuldades e quer desistir até mesmo da própria vida, aí a gente entra mais a fundo e a gente vai entender o histórico. E a gente vai ver que o pai e a mãe sempre estava lá na superproteção. Não estou falando sobre cuidado, querido. O cuidado é importante, o amor é importante. Agora ensine o seu filho a não ser um covarde, a enfrentar. Permita, querido, deixe ele vencer, deixe ele lutar. Não lute as guerras do seu filho. Deus, em dado momento, é assim que Ele vai nos tratar também. Em dado momento, Deus vai nos permitir passar. Não que Ele não se importe, querido. Ele está lá na fornalha, amém? Lá dentro da fornalha Ele estará com você. Mas a aflição, a pressão de estar à beira da fornalha vai fazer você crescer. Ah, querido, a pressão de enfrentar um gigante vai fazer você crescer. O desprezo, a traição do poço vão fazer você crescer. Não se sinta diminuído por isso. Não se sinta diminuído se você tem sido rejeitado. Sabe, dói, querido, eu sei o que é isso. Todos nós já passamos por rejeição. Todos nós já enfrentamos humilhação. Nos deixa para baixo, acaba com o nosso dia. Mas faça dessas coisas e entenda que isso é crescimento para a sua vida, que isso é promoção para a sua vida. Deus está te preparando para coisas maiores. Você está sendo fortificado, você está criando raízes. Eu já disse aqui, 2024 foi o ano de criarmos raízes. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo, querido, que é mal vem para a morte, amém? É para você crescer.
Aleluia. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração, diga assim: obrigado, Pai, pelas lutas, obrigado pelos problemas, obrigado pelas dificuldades. Isso é a prova, querido, que você é um filho de Deus. Quando Deus te disciplina, é para você atingir lugares maiores. Querido, Ele só disciplina aquele que Ele ama. Descanse, você é um filho de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixe a Deus te empurrar para os propósitos que Ele tem para a sua vida, querido. Ele está te empurrando para um propósito. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te damos glória, honra, louvor. Pai, obrigado pela tua resposta para as nossas vidas hoje. Quantos corações aqui, Pai, tristes, sem entender, sem discernir o porquê de tantas lutas, o porquê de tantas provas, o porquê de tantas tribulações. Querido, esqueça os porquês, esqueça os talvez, esqueça, querido, esqueça tudo aquilo que você não consegue entender e discernir hoje. Apenas confie, 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 querido, que os gigantes de hoje serão a sua promoção de amanhã. Pai, eu oro pela tua igreja, eu oro por maturidade da tua igreja. Sim, meu Pai, faz-nos crescer na tua presença, faz-nos atingir a maturidade. Como Jó disse, é através das aflições que o Senhor nos ensina, Pai. É através das dificuldades que o Senhor abre os nossos olhos. Quantas pessoas que estão aqui e estão hoje na tua presença, foi porque passaram por dificuldades. Obrigado, Pai. O Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando das nossas vidas, o Senhor está tratando com as nossas vidas. E nós sabemos, Pai, que 2025 será um ano muito melhor. 2025 será o ano da provisão, a provisão em todas as áreas da nossa vida. O Senhor já proveu lugares altos para a tua igreja. O Senhor já proveu lugares altos para a tua igreja. Levante a sua mão e receba isso em nome de Jesus. Sim, tome posse, querido, de lugares mais altos. Tome posse de um novo nível em Deus, amém. Em nome de Jesus, você pode adorar o Senhor.